Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena cidade de Riacho, aninhada entre densas florestas e lagos cristalinos, a cidade exalava tranquilidade. As ruas eram ladeadas por casas clássicas em estilo americano, e todos os moradores se conheciam. No entanto, naquela manhã, uma inquietação opaca pairava no ar. Ethan Carter, um menino de 9 anos com cabelos castanho claros e olhos brilhantes de curiosidade, não tinha voltado da escola. Era conhecido por sua alegria de viver e sua sede insaciável por aventuras. Naquele dia, como de costume, ele havia tomado a trilha ao longo do lago para observar os patos e jogar algumas pedrinhas na água. Mas desta vez ele não voltaria. Seus pais, Laura e Michael Carter, estavam a todo vapor. Laura, com as mãos trêmulas, ligou para a escola, a polícia e até para todos os vizinhos. Michael, normalmente calmo e racional, dirigia pelas ruas, buzinando e chamando o filho pelo nome. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. A floresta ao redor do lago, normalmente pacífica, parecia se tornar um labirinto ameaçador. O vento farfalhava as folhas como sussurros sinistros. Os moradores, alertados pelo desaparecimento, reuniram-se espontaneamente, formando grupos para procurar o menino. Lanternas varriam os arbustos, enquanto helicópteros pairavam no céu, com seus holofotes perfurando a escuridão crescente. Nesta atmosfera tensa, 2 cães, Max, um pastor alemão treinado para resgate, e Bella, um labrador com um olfato excepcional, aguardavam seus donos, prontos para fazer a diferença. Seus instintos, coragem e lealdade logo mudariam a vida de todos, porque às vezes heróis não usam uniforme e não precisam de palavras para salvar uma vida. A cidade prendeu a respiração. Cada som, cada rangido na floresta, parecia anunciar um milagre ou uma tragédia. E foi nesse silêncio angustiante que a história de Ethan mudaria. O desaparecimento de Ethan deixou Willow Creek em estado de alerta total. Os moradores, normalmente pacíficos, haviam se transformado em uma comunidade unida pela preocupação. Todos os pais verificavam seus filhos, todos os vizinhos vasculhavam a área ao redor e a polícia empregava todos os meios possíveis para encontrar o menino. Laura Carter não conseguia deixar de pensar na última imagem do filho, Ethan rindo enquanto jogava uma pedra no lago, com a mochila balançando levemente no ombro. Ela corria de cômodo em cômodo da casa, chamando-o pelo nome, cada som parecendo uma resposta. Michael, por sua vez, tentava manter a calma, mas suas mãos tremiam enquanto ligava para a polícia pela 5ª vez em 10 minutos. O sargento Tom Reynolds, o líder das buscas, coordenava os voluntários e as equipes de resgate. Precisamos de todas as lanternas que pudermos encontrar. Verifiquem o lago, as trilhas e cada arbusto, gritou ele, sua voz ecoando pela fria manhã de outono. Voluntários avançavam floresta adentro, alguns armados com walkie-talkies, outros com lanternas simples. Enquanto isso, 2 cães notáveis chamaram a atenção. Max, o pastor alemão com talento excepcional, e Bella, o ágil e perspicaz labrador. Seus donos os encorajavam gentilmente, cientes de que aqueles animais poderiam ser a chave para o mistério. Max farejava o chão atentamente e Bella arranhava o chão pacientemente, e seus olhos brilhavam com uma inteligência rara. A tensão era palpável. Cada farfalhar de folhas, cada estalar de galho na floresta parecia um sinal. Willow Creek, normalmente tranquilo e sereno, agora era atravessado por apelos desesperados e pelo som de sirenes. A comunidade inteira prendeu a respiração. À medida que o sol começava a se pôr atrás das colinas, a noite se aproximava e, com ela, o medo de que o tempo corresse contra eles. Mas ninguém ainda sabia que 2 heróis de 4 patas já seguiam uma trilha que mudaria o destino do pequeno Ethan. A noite caía sobre Willow Creek, envolvendo a floresta e as ruas em uma escuridão sinistra. As lanternas dos voluntários e policiais cortavam círculos de luz na escuridão, às vezes revelando trilhas secretas ou arbustos densos. Cada galho quebrado fazia alguém se assustar, cada sombra parecia esconder uma pista vital. Max e Bella, concentrados em sua missão, moviam-se metodicamente sob a orientação de seus donos. Max farejava o chão, suas patas batendo suavemente na terra úmida, enquanto Bella examinava os arredores com uma atenção quase humana. De repente, o pastor alemão parou de repente. Suas orelhas se arregalaram e seu corpo tenso indicava que ele havia encontrado algo. "O que foi, Max?" sussurrou seu mestre, Jake Henderson, ajoelhando-se. Max rosnou baixinho e começou a seguir uma trilha invisível a olho nu. Bella se juntou ao companheiro com o focinho próximo ao chão. A dupla parecia em sincronia, cada movimento deliberado, cada gesto preciso.
Enquanto isso, Laura e Michael, exaustos, mas determinados, caminhavam pelas trilhas, chamando o nome do filho. Suas vozes tremiam, mas carregavam a frágil esperança de que alguém, alguma coisa, pudesse guiá-los até Ethan. Após vários minutos caminhando em silêncio, Max de repente se lançou em direção a um arbusto denso. Bella imediatamente o seguiu. Os donos o seguiram, desviando dos galhos e raízes que atrapalhavam seu progresso. E ali no fundo do matagal, uma pequena peça de roupa pendurada em um galho chamou sua atenção. Era o suéter azul de Ethan, ligeiramente rasgado, coberto de terra e folhas. Jake e sua equipe entenderam imediatamente. A trilha era real e levava ao garoto desaparecido. Os olhos de Bella brilhavam de excitação, enquanto Max latia baixinho, como se sinalizasse que estavam no caminho certo. Naquele exato momento, um vislumbre de esperança perfurou a noite. Willow Creek, em sua ansiedade, logo descobriria que dois cães corajosos estavam prestes a transformar o medo em alívio, e que cada passo que suas patas dessem seria um passo para salvar Ethan. A trilha que Max e Bella seguiam tornou-se cada vez mais precisa. Cada focinho vasculhava o chão, cada pata arranhava as folhas mortas, como se os cães estivessem seguindo um fio invisível que os humanos não conseguiam perceber. O ar estava carregado de tensão. Os voluntários e policiais seguiam em silêncio, prendendo a respiração a cada movimento dos animais. De repente, Max parou abruptamente e começou a rosnar baixinho. Bella, ao seu lado, latiu uma vez claro e agudo, como se avisasse que algo estava por vir. Os donos avançaram cautelosamente e descobriram uma ravina estreita, escondida por arbustos densos e galhos entrelaçados. O terreno escorregadio e irregular tornava o acesso quase impossível para humanos, mas Max e Bella pareciam entender a urgência da situação. Ele está aqui, eu consigo senti-lo. Sussurrou Jake, o dono de Max, com a voz trêmula de expectativa. Os cães começaram a descer agilmente pela ravina, desviando de raízes e pedras, enquanto os humanos observavam, impotentes mas esperançosos. Um gemido abafado chamou a atenção deles. Bella latiu novamente, e Max se aproximou cautelosamente de uma pequena cavidade no chão. Lá, encolhido contra a parede, estava Ethan, com o rosto sujo, as roupas rasgadas e encharcadas. O menino se assustou ao ver os cães, mas a presença deles imediatamente lhe deu uma sensação de conforto. Ethan! Gritou Laura, correndo pela ravina com Michael e os socorristas. Com lágrimas nos olhos, ela estendeu a mão para o filho. Mas antes que pudessem alcançá-lo, Max e Bella se posicionaram protetoramente entre o menino e a borda, rosnando baixinho para sinalizar que não fizessem movimentos bruscos. O garoto sussurrou com os olhos brilhando de angústia e alívio, Eles me encontraram. Seus dedos se fecharam em volta do pelo de Max e Bella, como se nunca mais fossem soltá-los. Os socorristas instalaram cordas e isolaram a ravina. Graças aos instintos e à coragem dos cães, Ethan foi içado lentamente, com cada movimento medido para evitar acidentes. Quando finalmente chegou a um lugar seguro, desabou nos braços dos pais, enquanto Max e Bella permaneceram ao seu lado, como dois verdadeiros heróis silenciosos. A floresta silenciosa momentos antes, agora parecia respirar aliviada. Willow Creek acabará de presenciar um milagre. Um menino perdido há dias fora encontrado graças à coragem e ao instinto de dois cães extraordinários. O retorno de Ethan aos braços dos pais foi como uma bomba em Willow Creek. Os vizinhos correram, alguns chorando de alívio, outros aplaudindo. Cada rosto refletia a intensa emoção de ter compartilhado o medo, a angústia e agora o alívio de um milagre. Laura Carter, ainda em lágrimas, acariciou gentilmente o rosto do filho e sussurrou: "Você está seguro, é tudo o que importa." Michael, com a voz trêmula, acrescentou: "Obrigado, obrigado a todos, e especialmente a eles." Ele apontou para Max e Bella, que estavam orgulhosos e calmos ao lado de Ethan. A mídia local, rapidamente informada da situação, correu para o local. Fotógrafos registraram o momento em que Ethan beijava os cachorros, e os vídeos foram imediatamente compartilhados nas redes sociais. As hashtags #Heróis de Quatro Pernas e #EthanEncontrou começou a se espalhar como fogo. Em lares por toda a cidade e arredores, famílias emocionadas acompanharam a história. Muitas choraram, tocadas pela coragem e lealdade desses animais. As escolas começaram a contar essa história às crianças, enfatizando a importância da coragem, da solidariedade e da confiança naqueles que nos protegem, mesmo quando são criaturas de quatro patas. Para Ethan, esse momento foi inesquecível. Ele abraçou Max e Bella, sentindo seu calor e sua presença reconfortante.
Ele entendeu que aqueles cães não eram apenas animais, mas heróis silenciosos que haviam demonstrado inteligência e coragem excepcionais para salvá-lo. O sargento Tom Reynolds disse aos repórteres: "Sempre soubemos que nossos cães resgatados são especiais. Mas hoje eles mostraram que lealdade e coragem podem salvar vidas humanas." Willow Creek jamais esquecerá este dia. A notícia do resgate se espalhou rapidamente por todo o país. Artigos, vídeos e programas de televisão contaram a história do menino desaparecido e dos 2 cães que ajudaram a encontrá-lo. Uma profunda emoção tomou conta dos corações de todos os espectadores, esperança e gratidão por esses heróis de 4 patas. Poucos dias após o resgate, Willow Creek decidiu realizar uma cerimônia em homenagem a Max e Bella. A pequena cidade, ainda em choque com a emoção do retorno de Ethan, reuniu-se na praça principal, decorada com faixas e bandeiras coloridas tremulando suavemente ao vento. Moradores, veículos de comunicação e famílias comovidas pela história estavam presentes. Jornalistas filmaram cada detalhe, o olhar atento dos cães, o orgulho de seus donos e os rostos emocionados dos pais de Ethan. As crianças aplaudiram maravilhadas e algumas sussurraram: "Quero ser como eles quando crescer", referindo-se aos cães. O prefeito de Willow Creek, Ricardo Thompson, falou: "Hoje celebramos não apenas um resgate, mas também coragem, lealdade e amor incondicional." Max e Bella provaram que heróis podem surgir em formas inesperadas. Ele presenteou os 2 cães com etiquetas gravadas, símbolos de bravura e dedicação. Ethan, acompanhado pelos pais, deu um passo à frente para acariciar seus 2 salvadores. "Obrigado, muito obrigado", sussurrou com os olhos brilhando de emoção. Max abanou o rabo, e Bella gentilmente apoiou a cabeça em seu ombro, como se respondesse: "Estávamos lá por você, pequeno herói." A cerimônia foi seguida por uma pequena recepção onde os moradores puderam conhecer os cães e seus donos. As crianças fizeram perguntas sobre seu treinamento, sua coragem e como sentiram que Ethan estava em perigo. Os donos humildemente relataram que os cães seguiram seus instintos, provando mais uma vez que às vezes, o instinto e o coração são mais importantes do que qualquer plano humano. Aquele dia marcou Willow Creek para sempre. A lenda de Max e Bella se tornou uma história contada em escolas, lares e redes sociais, inspirando não apenas crianças, mas também adultos a acreditar na coragem em todas as suas formas. Ethan, transformado por essa experiência, começou a escrever um pequeno diário de suas aventuras com Max e Bella, determinado a compartilhar a história deles para que ninguém jamais esquecesse o papel dos heróis silenciosos em nossas vidas. Logo após a cerimônia, imagens de Ethan cercado por Max e Bella viralizaram. Vídeos postados nas redes sociais acumularam milhões de visualizações, e as manchetes dos jornais diziam o seguinte: "2 cães salvam um menino perdido, um milagre de lealdade e coragem." Escolas nos Estados Unidos começaram a contar a história de Ethan e seus 2 heróis de 4 patas durante as aulas de ética e educação cívica. Os professores enfatizaram a importância da solidariedade, da coragem e do respeito pelos animais, e cada turma debateu o que significava ser um herói. Emissoras de televisão nacionais convidaram Laura e Michael Carter, juntamente com Ethan e os cachorros, para contar sua história ao vivo. Ethan, tímido mas orgulhoso, explicou: "Eles sempre estiveram lá por mim, e eu sei que sem eles eu não estaria aqui hoje." Lágrimas enchiam os olhos da plateia, tocada pela sinceridade e emoção do menino. Organizações e abrigos de animais começaram a usar a história como exemplo do papel crucial que os cães podem desempenhar em nossas vidas. Campanhas de conscientização foram lançadas para incentivar a adoção e o treinamento de cães resgatados. Max e Bella se tornaram símbolos de coragem, e suas imagens foram compartilhadas milhares de vezes como fonte de inspiração e gratidão. Em Willow Creek, a vida gradualmente retornou ao seu ritmo habitual, mas com uma nova consciência: cada canto da floresta, cada animal, podia esconder uma forma de bravura insuspeita. Ethan, transformado por essa experiência, passou a passar muito tempo com Max e Bella, aprendendo a treiná-los e a entender sua linguagem silenciosa. A nação inteira foi tocada por esse milagre. Jornais relataram histórias semelhantes, e o exemplo de Ethan inspirou outras comunidades a desenvolver programas de resgate de cães. A história desse menino e seus 2 cães se tornou uma lenda moderna, um lembrete de que às vezes coragem e lealdade são medidas não apenas em palavras, mas também em ações. Após o resgate, a vida de Ethan nunca mais foi a mesma. Todas as manhãs ele acordava com uma mistura de gratidão e fascínio por Max e Bella, seus corajosos companheiros. Os 2 cães pareciam entender cada emoção do menino. Quando ele estava triste, eles ficavam por perto.
Quando ele queria brincar, eles pulavam alegremente ao seu redor. Laura e Michael observavam esse relacionamento com emoção. Vejam como eles o protegem, sussurrou Laura com os olhos brilhando. Michael assentiu. Aqueles cães salvaram a vida dele e agora lhe dão uma força que nenhum perigo jamais poderá extinguir. Ethan, por sua vez, dedicou-se ao treinamento e aos cuidados de Max e Bella. Aprendeu a entender seus sinais, seus movimentos e até mesmo seus pequenos latidos como mensagens silenciosas. Cada caminhada na floresta se tornava um exercício de aventura e cumplicidade, e cada momento passado juntos fortalecia um vínculo inquebrável. Na escola, Ethan também mudou. A experiência o transformou. Ele estava mais atento aos outros, mais corajoso e possuía uma maturidade surpreendente para sua idade. Seus colegas ouviam com admiração enquanto ele contava sua história, e alguns começaram a sonhar em aprender a trabalhar com cães para ajudar sua comunidade. Max e Bella se tornaram membros essenciais da família, sempre ao lado de Ethan, como guardiões silenciosos e fiéis. Todas as noites antes de dormir, o menino acariciava seus pelos e sussurrava: "Obrigado por estarem lá por mim. Nunca vou te esquecer." A comunidade de Willow Creek percebeu que coragem e lealdade não se limitam aos humanos. Esses dois cães mudaram a vida não apenas de um menino, mas de uma cidade inteira, e o vínculo que formaram permaneceria para sempre como um símbolo de amor e proteção. Poucas semanas após o resgate de Ethan, a história dos dois cães heróis começou a se espalhar para além de Willow Creek. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais em todos os lugares noticiavam as façanhas de Max e Bella. Escolas, abrigos de animais e organizações de resgate de cães seguiram o exemplo. Inspiradas pela bravura dos dois animais, cidades vizinhas começaram a organizar programas de treinamento de cães de resgate. As crianças participaram de oficinas para aprender a entender a linguagem canina, ajudá-los em situações de emergência e respeitar seu papel vital na sociedade. Ethan, incentivado pelos pais e adestradores, foi convidado a compartilhar sua história em eventos públicos. Ele explicou calmamente como Max e Bella o encontraram, o confortaram e o protegeram. "Não me lembro de tudo, mas sei que sem eles eu não estaria aqui", disse ele com uma emoção palpável. Organizações de bem-estar animal e a mídia enfatizaram que a coragem não se limita aos humanos. Campanhas de conscientização foram lançadas para destacar a importância dos cães em missões de resgate e auxílio a pessoas em perigo. Max e Bella se tornaram modelos, e suas fotos e vídeos foram compartilhados por todo o país como símbolos de lealdade e coragem. Em Willow Creek a vida cotidiana recomeçou, mas com uma nova consciência. Os moradores, mais atentos aos animais e mais unidos entre si, compreenderam que a bravura podia se esconder nas formas mais inesperadas. Ethan, por sua vez, continuou suas aventuras com Max e Bella, fortalecendo a cada dia o vínculo que os unia. Então, o que começou como um desaparecimento perturbador se tornou uma história nacional de esperança, coragem e lealdade, lembrando a todos nós que, mesmo nos momentos mais sombrios, heróis inesperados podem surgir para iluminar nossas vidas. Poucos meses após o resgate de Ethan, uma cerimônia nacional foi realizada para homenagear Max e Bella. A pequena cidade de Willow Creek se tornou o centro das atenções, com representantes de cidades vizinhas, da mídia nacional e de organizações de bem-estar animal presentes para celebrar os heróis de quatro patas. A praça principal de Willow Creek estava decorada com faixas, bandeiras e flores, e um pódio havia sido montado para discursos e entrega de medalhas. Ethan, agora mais confiante, caminhou ao lado dos pais, segurando delicadamente as coleiras de Max e Bella. Os dois cães, calmos e orgulhosos, pareciam entender a importância do momento. O prefeito Richard Thompson abriu a cerimônia. "Hoje celebramos não apenas a coragem de dois cães extraordinários, mas também a força da comunidade, da família e da esperança. Max e Bella salvaram uma vida e nos lembram que a coragem vem em todas as formas." Um representante nacional entregou oficialmente a Max e Bella medalhas de honra por sua bravura excepcional. Os aplausos foram longos e emocionantes, e alguns espectadores não conseguiram conter as lágrimas. Ethan, abraçando os dois cachorros, sussurrou: "Eu amo vocês, obrigado por sempre estarem lá por mim." Os jornalistas registraram cada momento, o vínculo entre o menino e os cães, a emoção dos pais e o orgulho dos donos. Os vídeos foram transmitidos por todo o país, inspirando milhares de pessoas e lembrando a todos que os animais podem ser heróis silenciosos, capazes de mudar vidas. Esse reconhecimento nacional transformou Max e Bella em símbolos de lealdade e coragem, e sua história se tornou um exemplo para crianças, famílias e comunidades.
Willow Creek, por sua vez, ficou para sempre marcada por esse milagre e pela lição de que, às vezes, os maiores heróis não precisam de palavras para agir. Após a cerimônia nacional, a vida de Ethan mudou profundamente. Os dias se passaram, mas agora ele sempre caminhava ao lado de Max e Bella, com os olhos cheios de gratidão e confiança. Cada caminhada na floresta, cada brincadeira no jardim fortalecia o vínculo inquebrável entre o menino e seus cães. Laura e Michael observavam o filho com orgulho. Ele cresceu tão rápido, murmurou Laura. Michael acrescentou: sim, mas não apenas em idade. Em coragem, paciência e coração. Ethan, por sua vez, escrevia seu diário, registrando cada momento da aventura e cada ato heróico dos cães. Seu objetivo era claro: compartilhar essa história para inspirar outras pessoas e mostrar que a esperança pode emergir das situações mais desesperadoras. Max e Bella, sempre leais e atenciosos, continuaram a acompanhar Ethan em suas atividades diárias. Os moradores de Willow Creek às vezes vinham visitá-los, trocar histórias e aprender a respeitar a coragem e os instintos desses animais. A história dos dois cães heróis tornou-se um símbolo de solidariedade, bravura e amor incondicional. Anos depois, Ethan relembrou essa experiência como um ponto de virada em sua vida. O menino tímido e ansioso que ele havia se tornado havia se transformado em um jovem confiante, corajoso e empático. Cada vez que contava a história de Max e Bella, ele via nos olhos dos ouvintes a mesma emoção e admiração que sentirá ao conhecê-los pela primeira vez. Willow Creek ficou marcado para sempre por esse milagre. A floresta onde Ethan foi encontrado tornou-se um lugar simbólico, e placas contavam a história dos dois cães que salvaram uma vida. Max e Bella, embora envelhecidos, permaneceram lendas locais, heróis silenciosos cuja coragem tocou uma nação inteira. E no coração de Ethan, uma verdade simples e profunda havia se enraizado para sempre. Às vezes, heróis não usam capas. Às vezes eles vêm de quatro, silenciosos, mas firmes, e mudam a vida daqueles que têm a sorte de cruzar seus caminhos.